Olá, paz a todos, sejam bem-vindos. Depois do meu aporte de março, eu sentei para olhar minha carteira um pouco mais de calma, fazer aquela análise. Uma pergunta começa a vir à minha mente: será que eu estou concentrado demais? Para quem vem acompanhando aqui o canal, vídeo a vídeo, já imagina qual que seja a minha resposta, né? Mas hoje eu vou fazer um raio-x completo da minha carteira atual, sem maquiagem, sem promessas, a análise real, pelo menos a minha opinião real sobre o que está acontecendo e sobre o que eu planejo, o que eu planejei e o que eu vou planejar ainda para o futuro na minha carteira. Eu tenho 41 anos, sou CLT, invisto cerca de R$300 por mês. Meu objetivo é liberdade financeira ao longo prazo, galera. Mas estratégia não é algo que você define uma vez e esquece. Ela precisa ser analisada constantemente. Por isso, nos últimos vídeos, eu venho demonstrando uma mudança de postura, uma mudança de mentalidade, visando melhorar a cada instante. Lembrando que eu sou ainda um investidor iniciante, inexperiente, né? Comecei o ano passado e tive uma boa experiência o ano passado de não parar de investir, mesmo investindo o mínimo possível por mês. Não consigo investir 300, eu invisto o que dá, tá certo? Vamos lá. Tá aí na tela, vocês podem ver a minha carteira, né? E vamos começar mostrando aqui os meus FIIs, né? Hoje a minha carteira, ela basicamente está concentrada em fundos imobiliários, né? Eu tenho, dentro dos fundos imobiliários, eu tenho logística, eu tenho papel, tenho agro e tenho shopping. Na minha carteira atual nós temos HGLG11, tá? Do segmento logístico, GGRC11 também logístico, tá? Ambos de tijolo, tá? XPML11, que é de shopping, assim como o VISC11 também, e também fundos de tijolo, tá bom? Então uma concentração em fundo de tijolo que é mais seguro, digamos assim, né? Menos estável, menos arriscado, tá certo? E aí eu tenho fundo de papel, eu tenho BTCI11 e tenho XPCA11, são dois fundos de papel, porém o XPCA11 ele também se enquadra no agro, tá? Ele também é um FIAGRO, tá certo? Assim como o RZTR11, só que o RZTR11 ele vai ser de tijolo, né? Mais pro tijolo, e o XPCA mais para papel. Então vocês podem perceber. E aí tem um outro detalhe também aqui, né? Vocês podem ver que eu tenho o valor total de R$ 2.079,35 aplicados em fundos imobiliários com um total de 7 ativos, tá? O que totaliza cerca de 76% da carteira atualmente. Mas será que isso é bom para esse momento da minha vida? Ter esse tanto de fundos imobiliários envolvidos, né? Para quem já acompanha o canal sabe o porquê dessa nossa exposição a fundos imobiliários, o porquê eu passei o ano de 2025 todo investindo em fundos imobiliários, mas eu vou dar uma reforçada até o final desse vídeo, então cola aí, fica aí, pega já aquele café, certo? Aquele lanchinho esperto aí para você não perder até o final as nossas estratégias. E assim, para dar uma complementada dentro dos FIIs, eu tenho bastante exposição ao setor logístico, como vocês podem perceber, e fundos de tijolo, né? Mas também tem ali um pouco de papel, agro, e dentro dos tijolos também ainda tem a diversificação do shopping, né? O que traz a diversificação dentro do segmento imobiliário, dentro dos FIIs, mas continua sendo um único tipo de ativo, que são os fundos imobiliários, né? Diversificação dentro de um setor não é a mesma coisa de diversificação de estratégia, tá certo? Por isso que muita gente fala até em concentração em um único tipo de ativo, que seria os fundos imobiliários. Partindo para as minhas ações, minha posição ainda é pequena, vocês podem ver, R$ 423,62, que totaliza aí aproximadamente 15% da minha carteira atual. E eu tenho Banco do Brasil, eu tenho B3, eu tenho Itaú e eu tenho Taesa, tá? Sendo que ali a gente tem Banco do Brasil com 5 cotas, B3 5 cotas, 6 cotas e
Itaú e Taesa, 2 cotas cada um. Aí você já pode ver a diferença, né? Tanto no valor aplicado como também na quantidade de ativos, né? Que enquanto FIIs já tem um peso bem relevante, as ações ainda são pequenas posições dentro da minha carteira. E se meu objetivo é crescimento patrimonial, talvez eu precise equilibrar melhor isso ou talvez fazer uma reviravolta. Bora lá. E aí a gente tem também a nossa caixa de oportunidade, né? Que tá no caixinha do Nubank. Tá? A gente está com R$246 aplicados lá, aproximadamente 9%. A gente está trabalhando uma estratégia ali de até 10% sempre ser caixa, tá? Para eventuais posições. E eu dividi a carteira atual já com FIIs em 50% ali, que é a nossa meta, atualmente com 76%, ou seja, a gente vai diminuindo essa posição ao longo do ano. 40% em ações, ou seja, ações que hoje tem 15%, vai subir bastante ali, vai ganhar mais 25% aí dentro da carteira. E a nossa caixa ali, 10%, tá bem equilibrado, tá bem ali, bem próximo, tá certo, galera? Patrimônio total de 2.750,38 centavos, rentabilidade positiva de 3,99, batendo 4%, valor investido real foi 2.644,74 centavos, o que nos dá um lucro total de R$ 232,39 até o momento, sendo que R$ 105,64 foi ganho de capital, e esse ganho de capital aumentou muito desde fevereiro, desde esse mês de fevereiro. Por quê? Porque eu comecei a investir em ações. A soma aqui desses 232 aqui para dar esse valor é a soma desse ganho de capital mais os proventos já recebidos, que totaliza 126,75. Aqui sim, grande peso em cima dos fundos imobiliários. Inclusive que é a minha estratégia, tá, galera? Para quem não acompanha o canal aqui há mais tempo, a minha estratégia continua sendo a mesma. Eu tenho 2 metas até o final do ano de 2026, que é atingir os 5 mil investidos, se papai do céu permitir, Deus do céu me abençoar, essa meta é alcançável e será batida, tá? E também está ganhando mensalmente R$30 de proventos somente com fundos imobiliários, descartando os dividendos das ações, somente com fundos imobiliários. A nossa meta é até o final do ano ganhar R$30 de proventos somente vindo dos fundos imobiliários, o que já vai aumentar o meu aporte em 10%, pessoal. Vocês têm noção disso? De R$300 eu passo a investir 330, 10% a mais somente devido aos proventos de fundos imobiliários. É por isso da concentração inicial em fundos imobiliários. E também o ano de 2025 foi um aprendizado, conhecer a bolsa, estruturar a mente, o emocional, ver o que eu, né? E o FIIs, ele, diferente das ações, ele não tem aquela pancada para cima, mas dificilmente tem aquela pancada para baixo, até mesmo porque eu entrei no momento onde começou a valorização, tá certo? E concentração não é só quantidade de ativos, tá, pessoal? Não é só dizer assim que eu tenho 10 fundos imobiliários, eu estou concentrado em fundos imobiliários. Não, porque muitas das vezes você está com 10 ativos, você está ali com 10 ativos, mas em valor patrimonial, você tem mais valor patrimonial em 4 ações, por exemplo. Então, não é só isso, tá? E é sobre dependência também, cara. Não pode ter a dependência de ativos, tá? Pegar os ativos para criar, é meu, não largo por nada, ou eu tenho que comprar a qualquer custo, tá certo? E se eu dependo de mais de um único tipo de ativo, eu fico vulnerável às mudanças do mercado, às mudanças geopolíticas, tá? Que acontecem não só no Brasil, mas como no mundo inteiro. E principalmente vivendo no Brasil, a estabilidade do nosso país, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? E atualmente eu não tenho nenhuma exposição internacional, tá? Eu tô pensando nessa exposição internacional dela entrar aos poucos até o final do ano, quiçá apenas depois de atingir a meta principal dos 5 mil em patrimônio, tá certo? Eu comecei inicialmente focando em renda passiva, mas agora eu tenho acelerado essa parte de construir uma base maior de crescimento, como vocês vêm acompanhando aí nos 2 últimos meses, tá certo? Isso significa que FIIs são ruins? Negativo. Significa que eu preciso alinhar minha carteira com o meu momento. E o meu momento é o quê? É começar a pensar em gerar patrimônio. Porque a primeira etapa, que era concentrada na renda dos FIIs, para atingir a minha meta ali de 10% a mais do meu aporte mensal, eu já mais do que iniciei. Eu já estou ali já
mais de 50% encaminhado. Esse mês a gente recebeu quase R$19 de proventos dos FIIs. Ou seja, daqui a pouco a gente bate os 30 e aí sim é só pensar em crescimento, aporte atrás de aporte. E investir não é depender e nem defender, como eu falei, nem pegar para criar para si um único ativo. Temos que defender, temos que ter a noção, a ciência de que o grande importante é os nossos objetivos, as nossas metas, as nossas estratégias. E nos próximos meses, como eu falei, eu pretendo aumentar gradualmente minha posição em ações, começar a construir posições no exterior, internacionalmente comprando ativos. Acredito eu que eu vou começar ali com ETFs, tá bom? Não abandonando os FIIs, porque a gente precisa até o final do ano bater a meta dos R$30 de proventos, mas começa a ficar bem equilibrado a minha carteira. E se você também está começando com pouco, talvez essa análise te ajudou um pouquinho a clarear um pouco suas ideias. Às vezes a gente acha que está diversificando, mas está apenas confortável com alguns ativos. E conforto nem sempre constrói patrimônio. Esse é o caminho dos proventos e o caminho é evolução constante. Se você quer acompanhar essa evolução mês a mês, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos que serão lançados aqui no canal, porque aqui eu mostro tudo, inclusive também as minhas dúvidas e mudanças que tem sim que serem feitas nas estratégias, pessoal. Deixa aqui nos comentários o que você está achando dos meus vídeos, achando do canal, achando principalmente da minha carteira, das minhas estratégias, se você já é investidor experiente, se você já é um investidor ali mediano, se você é um iniciante assim como eu me considero iniciante, se você já tem um patrimônio grande ali acima dos R$100.000, se você tem um patrimônio pequeno igual ao meu, abaixo dos 5 mil, se você já está numa fase mais evoluída do que a minha, se você está iniciando agora, qual tipo de carteira você está montando, mais focado em crescimento ali, ações e exterior, mais voltado para equilíbrio com renda e crescimento, que é até o que eu pretendo estar levando na minha carteira. Se é full renda, você já está numa carteira full renda, com fundos imobiliários, com a previsibilidade mensal dos pagamentos, com as ações que pagam dividendos. Deixa aqui nos comentários, vamos bater um papo, estarei respondendo a todos, tá certo? Que o Papai do Céu abençoe a cada um de vocês e até o próximo vídeo.